aqui, a gente trouxe um pouquinho aqui do que é o procedimento, né, de como é que a gente faz aqui, né, bem basicamente, né, a obra tem lá a necessidade de contratar um serviço, faz lá a solicitação, isso vai para cotação, para execução do contrato lá em suprimentos, e depois a obra faz o acompanhamento aí da entrega dos serviços e realiza aí as medições, né? É, falando um pouco aí da importância, né, assim, é legal falar uma coisa aqui que a gente usa o Cienge, então pode ser que em algum momento aqui isso esteja bem alinhado aí com as plataformas aqui, o nosso processo, nosso raciocínio, mas eu acredito que dê para a gente atribuir aí a outras empresas, né, a outros formatos, enfim. Falando um pouco aí da importância da gestão, como eu falei, né, a gente como empresa do segmento econômico, desde lá do início da Gênesis, a gente tinha uma premissa bem estabelecida que a gente deveria pagar os fornecedores, né? A gente deveria dar aquilo ali como de fato concluído, realizado, seguindo três regras aí básicas, né? A primeira delas é que isso tivesse em acordo lá com a planilha, né? Com o que foi medido dos contratos lá com a Caixa, né? Com o banco, né? Nosso principal financiador hoje a Caixa Econômica aqui, fala do Minha Casa Minha Vida, enfim, que isso deveria estar medido lá com o financiador, deveria estar, aí a segunda regra, medido fisicamente, né? Aí é o Vini, aí a equipe aí de planejamento que vai lá nas obras, junto com os gerentes de obra, os engenheiros de obra, verificar o que está concluído e também que isso esteja validado pelo sistema de gestão da qualidade, né? Tem lá as FBS validadas, né? Isso é muito importante porque a gente junta aí escopo, custo, prazo, qualidade, né? Assim, são os pilares aí de qualquer projeto bem-sucedido, olhar para esses fatores, né? E aí você garante que todas as partes estão sabendo do que está acontecendo, que assim ninguém vai pagar alguma coisa que de fato não esteja realizado. Se um dia a gente tiver que refazer ou recontratar, a gente vai ter ali a verba para fazer isso e que no final todo mundo sai ganhando, né? Ninguém vai receber por aquilo que não fez, todo mundo vai ser orientado a melhorar aquilo que precisa melhorar, né? No sentido de terminalidade, qualidade, e a gente não tem aí depois que imputar mais dinheiro e mais recurso aí para executar alguma coisa, né? Sabe? E a gente trouxe aqui também alguns problemas assim principais que podem ser causados pela, essa, pela falta da eficácia da gestão desses contratos. Uma das coisas principais aí que o Rafa até falou é que, como a gente trabalha nesse segmento, faz esses financiamentos bancários, etc., eles têm uma metodologia de medição. Então, se a gente não acompanha essa mesma metodologia na gestão dos nossos contratos, na execução dos nossos contratos, a gente pode acabar gerando um desembolso que fique um pouco maior que a receita. Por exemplo, um serviço de caixinha de elétrica, por exemplo, no apartamento. A gente fecha por apartamento no nosso financiamento lá, o fiscal vai medir por apartamento. Aí, se a gente fecha esse mesmo serviço com o empreiteiro por unidade de caixinhas, pode acontecer dele fazer metade do apartamento, vamos supor, tem 20 caixinhas no apartamento, ele faz 10. Eu meço 10 para ele, só que o banco não vai me medir nada. Então, eu acabo gerando um desembolso um pouco maior, bem maior, né, do que a receita que vai entrar, que eu vou ter tendo que pagar por um serviço que eu não estou recebendo. Então, esse é um dos principais problemas também. Outra coisa que a gente tem que sempre se atentar, assim, né, que a gente aqui tenta deixar o mais claro possível nesses contratos, no acompanhamento dos contratos, porque o gerente tem que ter acesso, obviamente, a esses contratos, então ele tem que estar alinhado com tudo que está ali direitinho,
é em relação aos padrões de qualidade que a gente está estabelecendo. Se a gente está contratando a pessoa ou o empreiteiro para fazer um determinado serviço, a gente espera que ele entregue com uma determinada qualidade. A gente espera que o material que ele utilize seja de uma determinada qualidade. Até porque o banco também está esperando, os nossos clientes também estão esperando que a gente entregue com uma determinada qualidade. Principalmente, Ana, quando a gente fala, né, gente, do primeiro imóvel de uma pessoa, do primeiro imóvel de uma família, e talvez o único patrimônio que aquela família vai ter. A gente tem que estar entregando algo de qualidade, então a gente tem que estar prezando por isso, a gente tem que estar com o nosso contrato bem amarrado, porque para que isso não gere despesas para a gente, para que isso não gere outros custos, e no final a gente tem que colocar outro empreiteiro para arrematar o serviço de um empreiteiro que acabou não deixando o serviço da maneira como a gente queria. E fazendo o gancho aí, Vini, e aí lá se vai o prazo também, né? Porque se você não terminou aquilo, consequentemente você tem que. O próximo serviço vai ter algum problema, ou para iniciar, ou na execução, e aí você tem que voltar, aí o teu prazo já foi aí embora, né? E pra gente aqui, prazo é custo. Ah, sim. Não, Pra mas todos, as eu acho que obras estão cada vez mais com uma demanda de ser menos, de durar um pouco menos, né? Hoje a gente tem visto aí muita solução de industrialização, os prazos reduzindo aí assim, de que eu comecei aí, já tem um tempinho, né? Que eu comecei a trabalhar em obra, assim, a gente já reduziu aí, pô, brincando aí pela metade, o que é o padrão aí de tempo de entrega de obra, né? Então, você falar que você está aí perdendo prazo, cara, é muito, muito perder dinheiro. sim, sim. É, esses prazos, eles são reduzidos. É aquela história, né, cara? A gente tem que gastar tempo afiando o nosso machado. E é exatamente isso. A elaboração dos contratos, amarrar, gastar aquela energia a mais no início da obra, deixar tudo amarrado para que a gente consiga fazer a engrenagem aí da nossa empresa girar bem, né? Ter um bom desempenho ao decorrer da obra, não ter nenhuma novidade. A construção civil já é uma caixinha de surpresa, cara. Sempre, por mais que a gente amarre no tudo, sempre aparece alguma coisa que diferente, alguém faz alguma coisa que a gente não esperava. Então, o máximo possível que a gente puder evitar o erro, ou se não conseguir evitar o erro, reparar ele o mais rápido possível, já ter isso contratualmente estabelecido, por exemplo, um empreiteiro que abandona a obra. Se a gente deixar amarrado contratualmente que, caso ele deixe de fazer algum serviço, caso ele faça só metade do apartamento, a gente não vai pagar nada daquele apartamento para ele. A gente se respalda em conseguir contratar outro empreiteiro para fazer um apartamento inteiro. Algo que seria muito mais difícil, e acredito que todo mundo aí sabe como é difícil contratar alguém para fazer só os rabinhos que ficaram para trás, cara. Isso é, é muito mais difícil, ó, e também aumenta muito o custo, né? Melhorar Imagina. a rotina de medição, tanto física quanto a medição de contratos. Então, só se vocês puderem trazer um pouquinho como que vocês fazem, né, dessa rotina de medição, qual a interligação ali com a de contratos, que aí já dá uma dica aí pro pessoal também. Joia. Falando de medição física, né? Falando de planejamento aqui. Hoje a gente consegue fazer medição semanal de todas as obras, né? Toda semana a gente faz o acompanhamento lá dos serviços nas obras, valida com a engenharia das obras e, assim, se tiver que tomar aí algum plano de ação, a gente tem ali tempo aí, né? Hábil para plano de ação. Falando de contrato, né? Os nossos contratos são sempre medidos no último dia útil, mais ou menos, né? Às vezes tem engenheiro aí que trabalha no sábado e domingo, aí eles fazem a medição e não é dia útil, mas enfim, essa é a regra e assim, a gente consegue, né, com isso tudo amarrado, a gente consegue medir no último dia útil e pagar no dia 15 subsequente. Tem pessoas aqui que a gente fala isso e eles falam que a gente é maluco, mas a gente consegue, tá?
e muito por esse vínculo, né? Uma coisa muito importante que a gente fez, e aí isso começou com a implantação do Prevision, foi acabar ao máximo com o Depara, né? O que é isso? A gente estruturou, né? Fez uma modificação da nossa estrutura de orçamento para adequar os pacotes de trabalho que a gente, ao máximo, né? Não dá para adequar 100%, mas para adequar ao máximo os nossos pacotes de trabalho. E hoje a gente está num processo de revisar todos os nossos procedimentos de execução de serviço para também adequar e fazer essa integração da forma mais rápida e prática possível, né? Olhou que eu sei que esse pacote é esse serviço aqui na minha EAP de orçamento e é esse procedimento aqui. Inclusive, os nossos procedimentos hoje de execução de serviço, eles têm o mesmo nome dos pacotes de trabalho, justamente para ter essa facilidade, né? A gente recebeu essa missão da nossa diretoria de que a gente tinha que medir certo e com esse tempo curto para manter aí a saúde dos nossos fornecedores também, né? Que às vezes para você cumprir todos os requisitos, você fica aí 60 dias para pagar um fornecedor e ainda mais no segmento econômico, nem todos os fornecedores têm fôlego para isso. Contratos. Então, eu vou abrir aqui a minha tela, mas a gente vai trazer, né, esses contratos de dentro do Cienge para plataforma Prevision. Vamos fazer essa visualização e tirar vários insights que eu vou mostrar para vocês aqui. Conseguem ver o Prevision? Sim, Ana. Obrigada, tô só com uma tela aqui, não tô vendo. Então, beleza. Então, qual é a ideia, né? A gente vai fazer a importação dessas informações, desses contratos do Cienge para cá, para o Prevision. E aí, vocês conseguem visualizar aqui na tela, né? Quais são os contratos, de onde vem esse orçamento. A Gênesis, ele tem mais de um orçamento, mais unidade construtiva. No caso, vai aparecer, né? Todas as unidades aqui. Quais são os fornecedores, a descrição, né? Desse contrato. E aqui, acho que é o pulo do gato, que o pessoal estava até comentando, né? A Gênesis teve um spoiler antes. A questão foi até o Paulo que fez essa pergunta, né? De fazer a visualização do total do contrato, o quanto avançou fisicamente, né? Físico-financeiro dentro do Prevision, a medição física, e quanto que já foi o percentual medido do contrato. Então, nesse exemplo aqui, né, 65% já avançou, né, fisicamente, só que pagou menos. Talvez esse seja um cenário ali de início do mês. Primeira semana, segunda semana já avançou bastante, mas ainda não pagou tudo. Ou os casos mais tensos, que nesse aqui, né, 9% já avançou fisicamente, mas já pagou-se mais para esse empreiteiro. Então, deve começar a analisar isso. Rafa, Vinícius, querem trazer algum ponto ali que vocês ainda deram uma olhada, tiraram os insights? Eu ri aqui porque a Isadora falou ali da reação do... Cara, bem legal. Eu acho que é importante você falar que você vai com certeza falar aí do Depara, mas é uma coisa muito legal que como já está apropriado, o teu orçamento já está linkado e ele lê a apropriação lá no Cienge, você não precisa fazer o Depara, né? Você só precisa conferir. Então, foi a minha reação quando eu vi aí que a Isadora me zoou. E, cara, é bem legal, assim, a gente é bem entusiasmado aqui com essas coisas, mas a gente ficou aqui já baixando aqui vários contratos aqui, olhando, caramba, esse aqui tá legal, a saúde aqui tá bem legal, esse aqui tá bem justinho, pô, esse cara aqui mediu uma coisa aqui a mais do que andou, enfim, é bem raro, mas a gente achou um caso lá, e, enfim, cara, de uma forma muito rápida. Isso, se você não tiver com a integração, assim, a gente faz, mas o tempo é bem mais longo, né? Você ter que
olhar o que avançou no Cienge, né? O Vini está aqui como prova disso, porque assim, eu geralmente peço para ele, assim, quando tem alguma coisa que eu acredito assim, pô, isso aqui eu tive lá na obra e vi que não está com terminalidade, não está andando legal. Como é que isso está medido? A gente consegue, né? O Vini vai olhar lá o quanto que avançou, vai entrar nos contratos. Agora a gente vai conseguir ver aí pela tela, né, cara? É um grande avanço aí da ferramenta, bem bacana. Só um ponto, Ana, já respondendo umas 3 perguntas aí, umas 3, 4 pessoas que perguntaram isso aí que eu tô vendo. É, é exatamente. A nossa Todo- medição física fala exatamente a mesma língua do contrato. Tem que falar. Senão a E gente... da PLS, E né? da Que é a PLS. planilha de levantamento da caixa. Isso também é uma outra regra nossa aqui que tem que ser bem explicada quando a gente faz o contrato com o fornecedor. É assim, a gente não vai lá, ninguém vai lá esticar a trena para medir se você fez 3 paredes e meia, cara, é o apartamento. Isso daí na parte física, você medir 0 ou 100, eu acho que ajuda a eliminar a subjetividade, né? O Vini pode entrar lá e achar que está 80%, outra pessoa achar que é 70%, outra achar que é 50%. Então, a gente estabeleceu esse critério de seguir PLS 0-100, que tem que ser por evento, a medição física 0-100, também por evento, e o contrato a mesma coisa. Gera bastante confusão, assim, com os fornecedores, com certeza, mas aí depois que você alinhou, né? É, depois que você alinhou com o fornecedor, cara, aí o passo a estar combinado e aí não fica, para usar o ditado, né? Não fica caro para ninguém, né? O combinado. Boa. Vou só continuar aqui, tem algumas perguntas até a última ali, sobre as EAPs, né? Então, aqui na Previsão, a gente consegue fazer uma EAP de planejamento diferente da de orçamento, então é flexível. Então, já respondendo essa pergunta que eu vi ali, que é bem rápido. Depois a gente vai fazer, né, essa devolutiva lá para dentro do Cienge, atualização de contratos. Então, já vou deixar ali como spoiler para vocês, quem se interessar, já falar com o CS, né, para começar a fazer esse movimento, e também para os demais aí que estão conhecendo hoje a plataforma, eu já vou deixar ali o QR Code logo abaixo para vocês conversarem um pouco mais com os nossos especialistas. Então, de forma consolidada, né? O pessoal já trouxe a gente fazendo aí os benefícios da integração de contratos. Poucos minutos para medir, integrar e analisar os dados, que já tem o spoiler, fica aí dessa análise de dados, previsibilidade, saúde financeira da empresa. Outra coisa, né, que a gente conversa muito é a centralização da informação e comunicação. O pessoal da Gênesis trouxe aí no início essa importância, né, de ter pessoas envolvidas para as coisas acontecerem, e a confiabilidade da informação e redução de desperdícios.